Olá, estamos aqui novamente com o programa Infância em Foco e hoje a minha convidada é a Aline Casarotto. Ela é a fundadora da Escola Colmeia aqui em Montenegro. Então eu vou começar pedindo para te se apresentar, Aline, agradecer a tua presença também. Certo. Então, eu sou a Aline Casarotto, sou a fundadora da Escola Colmeia, que no momento nós estamos como escola de contraturno, em processo de regularização para ser e também na escola regular de educação infantil, de 3 a 6 anos e depois também séries iniciais. E também sempre tenho que falar porque faz parte, sou mãe do Matheus e do Lucas, de 7 anos. E sou formada em comércio exterior, administração e também em letras em inglês. E sou uma apaixonada por estudar sobre educação, assim, né? Então, mais ou menos, acho que é isso. O início da tua formação, então, não foi na educação? Não. Depois que tu se apaixonou pela educação? Isso. Mas o que acontece? A minha mãe é professora, né? Então, na verdade, eu, desde pequena, sempre estive em sala de aula com a minha mãe. Então, eu brinco que eu gosto de criança desde que eu era criança. Eu também, eu já contei isso quando eu fui entrevistada. Pois é. Eu cuidava das crianças maiores, dos vizinhos, nas festas, eu estava sempre rodeada de crianças. Viu? Eu também, exatamente. Tinha várias fotos minhas assim, com as crianças no meu colo. E eu brincava até de ajudar, tipo, teve umas alunas da minha mãe que eu ajudei até ela se alfabetizar. De tanto que eu gostava. Legal. Só que eu não comecei nessa área, minha primeira formação não foi essa. E depois, quando eu vi que não estava feliz, eu não tive como fugir e acabei indo para educação. Foi isso que aconteceu. Para ver como sempre é tempo pra gente mudar, né? A gente não precisa falar, comecei um curso, eu tenho que ficar nele para sempre. Muita gente é infeliz na sua profissão por causa disso, né? Eu escolhi, eu estudei, eu gastei, investi e vou ficar ali fazendo uma coisa que eu não gosto, né? Exatamente. E na verdade, eu fiz essa mudança com 23 anos e daí eu comecei a dar aula de inglês. E quando eu botei os pés na sala de aula, gente, isso aqui eu amo fazer isso aqui. E daí eu não vou fazer a faculdade. E daí na faculdade que eu fui aprendendo também sobre esse novo olhar para a educação, que é o da Colmeia, né? Daí foi um processo até chegar a tudo que eu vou estudando hoje em dia. Eu convidei a Aline porque a Escola Colmeia é bem diferenciada, ela tem uma proposta, uma metodologia bem diferenciada que eu vou pedir para ela contar para vocês. Primeiro, como surgiu a ideia, quando, né? E depois como é que funciona mesmo a escola. Certo. Então, na verdade, a ideia da escola surgiu, assim, foi um processo, né? Porque, que nem eu comentei, quando eu estava na faculdade de letras em inglês, a gente tinha que fazer um estágio e tinham várias cadeiras antes do estágio. E a primeira cadeira, ela ensinava a gente a educar, na verdade, planejar as aulas através de projetos. E como que é isso? Na verdade, é tu preparar as aulas a partir do interesse dos alunos. E quando eu vi aquilo na faculdade, meu Deus do céu, isso daí é o que faz sentido. Então foi a primeira coisa que me deu o start, assim, desse novo olhar para a educação. E daí depois, quando eu tive os meus filhos, daí eu fui vendo, eu comecei a estudar, o primeiro livro que eu li foi Bésame Mucho, sobre a importância do afeto, de tu estar presente, né? Quando a criança está chorando, acolher o choro. Então, eu fui estudando, depois do meu TCC, daí eu estudei sobre a importância das emoções no aprendizado. Então, eu fui relacionando tudo, e daí quando eu vi, meu Deus, eu preciso criar uma escola que tenha isso, porque a maioria das escolas, elas não... É tudo muito tradicional. E não estão atendendo a isso que eu acredito que seja o ideal. Mas daí eu estava conversando na época com a minha psicóloga, e ela falou, Aline, existem escolas que são muito parecidas com isso, que são as escolas Montessori. E daí, só que daí na época eu acabei não conseguindo conhecer essas escolas, mas eu fui estudando e conhecendo várias outras escolas que tinham metodologias assim parecidas. Eu não sei se tu quer que eu... Eu não sei se tem aqui na região, tem alguma escola? Assim, em Porto Alegre, escola Montessori que eu sei tem uma, mas talvez tenha mais, eu não quero te mentir. Porto Alegre é muito grande. É muito grande. Eu sei de uma, que eu converso com eles, mas assim, as nossas maiores inspirações, né, são Montessori, Educação Viva e Consciente, que daí tem o Minguaporé, só que daí ela é escola só de contraturno, mas eles dão formação para muitos educadores. Mas as escolas Montessori, assim, elas têm muitas ao redor do mundo, né, muito conhecida. Eu acho que quem estuda qualquer área da educação, tanto letras como pedagogia, como
tem aquela base de ouvir falar de Montessori, né? Conhecer o método, né? Porque eu estudei também, eu conheço. E essa outra que tu falou de Guaporé eu nunca ouvi falar, mas Montessori eu acho que todo mundo já ouviu, pelo menos ouviu falar e tem alguma noção, né? Eu lá quando eu comecei, eu até fiz uma enquete com as pessoas que seguiam já a gente no Instagram, que o Instagram da escola a gente tem muito antes da escola se materializar, assim, né? E eu perguntei quem conhecia essas metodologias e a Montessori é que as pessoas mais conheciam mesmo. Assim, não é tão conhecida, mas assim, ainda é mais do que mas aí tem aquilo que tem os brinquedos, a cama, todo mundo fala montessoriano, então acho que o pessoal já ouviu falar mesmo sem conhecer o método, mas já ouviu falar, né? Mas sabe que tem a ver com a autonomia, com a independência da criança, né? Então tem esses aspectos aí, isso mesmo. Tá, daí tu disse que foi criado, é um blog, não um Instagram? Daí o que acontece, isso eu criei lá em 2020, assim, eu pensei, vou criar essa escola lá em 2020. Sim. Na verdade, finalzinho de 2019 ali. E daí veio a pandemia. E veio a pandemia. Mas foi bom por um lado. Porque daí o que acontece? Daí em 2019 vou criar a marca primeiro, né? O slogan e tudo mais. E daí eu consegui muitas coisas também com valor mais em conta pra começar. Porque... E também pôde amadurecer a ideia também, né? Sim, né? Foi indo. Mas sabe que eu sempre comento uma coisa que eu acho engraçada da metodologia da escola. Que imagina, né, de 2020 para agora, o quanto que eu já estudei também, eu estudei muito. Porque daí na época também eu conversei com pessoas de outras escolas, né, e tal. Eu fiz muita pesquisa. Mas eu digo, o que nunca mudou desde a época que eu criei a marca e que não vai mudar é a essência da escola, que sempre foi respeitar a individualidade de cada criança, né, e o acolhimento na educação. Então, eu sempre digo, essa é a essência da nossa metodologia. E daí, claro, tem muito embasamento teórico, né, por trás, mas quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não muda, sabe? Então são só formas de colocar isso em prática. Chega de novo naquele ponto de partida lá que a gente tinha pensado. Então isso é muito legal, porque é a mesma essência por muito tempo, sabe? E vai seguir, né? Então isso é legal. Tá, daí em 2019, então, criou o nome Colmeia, a marca. Foi... Em 2019, ali, né, para início de 2020, na verdade, daí eu fiz pesquisa de mercado também, e porque eu sou formada em administração, então eu também gosto muito dessa parte dessa... importante. Pra ver se tem viabilidade, né? Isso, e eu gosto muito de saber, assim, essa parte administrativa mesmo, assim, de fazer o negócio acontecer. Então lá daí eu fiz a pesquisa de mercado para ver também o que os pais esperavam das escolas e se o nosso, digamos, né, se essa escola atenderia as demandas dos pais. E foi muito interessante porque na época também, acho que não lembro quantas pessoas, acho que a gente conseguiu umas 300 pessoas que participaram da pesquisa, mas foi muito interessante porque assim, a gente também chegou à conclusão que a maioria dos pais queriam o que a escola proporciona, que é o acolhimento às crianças, o brincar livre, né, sem brincar na natureza, né, essas brincadeiras mais antigas também, e não ter sempre assim um direcionamento. E então isso os pais demonstraram muito, e o acolhimento também, e desenvolvimento da inteligência emocional, que esse é um ponto muito importante da nossa escola e ele está relacionado com o acolhimento. Então, na pesquisa de mercado apareceu que os pais queriam isso, só que os pais não conheciam essa metodologia que atende muito a essa demanda. Não sabiam nem que era possível, eles gostariam que os filhos deles tivessem isso, mas não sabiam que era possível, que teria uma escola assim. Isso, a autonomia, né? A autonomia das crianças também, porque a nossa metodologia, eu não sei se você quer que eu conte também um pouquinho como que é na escola, assim. Por exemplo, o que é... Porque, em primeiro lugar, por que a gente não diz, a gente é pedagogia Montessori ou Waldorf, a gente não assumiu nenhum, digamos, rótulo, porque, na verdade, eu falo a gente, né, que tem a Jéssica, né, que não tá aqui comigo hoje, mas nós, né, estamos fazendo isso juntas, né, e na verdade a gente não assumiu nenhum rótulo, porque a gente está sempre, como eu falei, estamos sempre estudando, né, então a gente não quis dizer, eu vou seguir só essa linha, porque daí a gente vai vendo qual é a realidade das nossas crianças. Sim. Mas o que muitas dessas, por exemplo, essas pedagogias todas, elas têm em comum, muito assim, olhar para o que aquela criança está trazendo, o interesse daquela criança, né?
Então, por exemplo, tanto a educação vivo-consciente como a Montessori, tu tem os brinquedos à disposição deles, das crianças, e eles escolhem com o que eles vão brincar de acordo com a área de interesse, né, deles. E então isso é uma coisa que, por isso que eu falei da autonomia, porque isso gera muita autonomia, né? Na escola tradicional é sempre o adulto transmitindo conhecimento. Aquele brinquedo agora, vamos brincar com os blocos, né? Nesse momento todos têm que brincar só com aqueles blocos de montar. Né? Isso mesmo, então vem o adulto e traz o que todos, às vezes ela leu 20 alunos, 25, para todos para o mesmo, que vão ter que se interessar pela mesma questão. E nessas salas não, tem muitas coisas disponíveis, que são vários ambientes, que a gente chama, com muitos tipos, e daí também depende de cada faixa etária, né? Sim. Então, na verdade, eles vão lá e escolhem o que eles querem brincar e trabalha também a autorresponsabilidade. Então, mas o educador nesse lugar, ele não tá ali só olhando a criança, né? Ele tá ali acompanhando o processo de aprendizado. Então, na verdade, ele tá ali guiando e vê de acordo com o interesse, né, da criança. Ele vai sempre, como é que eu vou dizer, vendo o que ele tá se interessando e dando tipo um empurrãozinho, e se tu olhar isso e essa questão aqui, então ele tá como um guia. Porque tem quem não conhece a metodologia, por isso que eu convidei a Aline, porque acha assim, tem uma pessoa lá cuidando e eles estão brincando livremente e ninguém orienta nada, né? Mas não é isso, né? Isso é um ponto muito importante, né? E só tu vendo na prática como é. Hoje eu estava conversando com uma família que vai botar a filha lá no contraturno e eu falando como é lindo da gente ver o quanto que eles voam no aprendizado deles. Porque quando é do nosso interesse, é só a gente pensar. Quando a gente tem um interesse numa coisa, é muito mais fácil da gente aprender. Então, é assim que vai acontecendo o aprendizado nessas metodologias, que é a da Colmeia também, né? De deixar a criança, deixar à disposição da criança material e ela ir escolher o que ela quer, né? Brincar ou construir, enfim, daí tem várias possibilidades dentro daqueles materiais que estão à disposição. Eu vou chamar agora um intervalo e daqui a pouco a gente volta e continua a nossa conversa, que está muito boa. Voltamos então com a Aline Casarotto. Estamos falando sobre a Escola Colmeia, que é uma escola nova em Montenegro, né? Que, como a Aline falou, começou com um contraturno escolar, né? Está tudo regularizado, mas ela pretende que seja uma escola de educação infantil e ensino fundamental, né? Então eu gostaria que tu contasse como é que funciona mesmo, como é que são as turmas, as atividades, as profs, para as famílias que tiverem interesse, né, terem mais informações. Sim, a gente tem a questão também que eu não comentei antes, que as turmas, elas são separadas, elas não são separadas que normalmente assim, primeiro ano, segundo ano, né? São por faixas etárias, por exemplo, de 3 a 6 anos, depois de 6 a 9 anos, né? E, então, na verdade, tem essa troca. E essa é uma questão que é muito legal de ver também, né? Porque o que acontece,
os menores, eles se inspiram nos maiores. Sim. Então acontece assim, eles aprendem uma evolução muito rápida. Eles aprendem com as brincadeiras dos maiores, até na alimentação, né? Tem criança, as mães reclamam, meu filho não come, mas vendo os outros comerem frutas, verduras, coisas diferentes, eles acabam comendo também. Também. E nessa questão, a gente quer tanto, né, uma sociedade que aprenda a respeitar o próximo, né? E os maiores também aprendem a ter esse olhar com os menores. Então a gente vê, nós vemos cuidado, né? Esse cuidado é muito legal, assim. Então são trocas muito ricas, assim, nessas faixas etárias assim mistas, né? E como escola, então tem essa divisão, né? E no contraturno, porque no momento a gente está como contraturno, e no contraturno tem a sala de 3 a 6 anos e tem a sala, né, de 6 a 9 anos. Então ainda, mas no contraturno a gente não tem essa divisão assim certinha, mas o que acontece é que tem uma divisão também natural. Porque além do contraturno a gente também teve o projeto de férias, né? E então a gente acabou de sair, o projeto de férias terminou semana passada. E no projeto de férias a gente viu assim claramente essa divisão também de, em muitos momentos, os maiores se interessarem mesmo pelo que está na sala de 6 a 9 anos e os menores ali de 3 a 6. Então, porque eles vão pelo que é do interesse deles, eles né? Se identificam. Então é muito legal de ver esse movimento acontecendo também naturalmente, né? Então tem essa questão também. E quem trabalha lá é tu e a Jéssica e tem mais já funcionários? Na verdade, como educadoras, né, no momento a gente tá eu, a Jéssica, e na verdade tinha também a Daniela com a gente, mas a Daniela agora tá indo embora pra Minas, e a gente ficou, né, chateado, mas também, né, tá tudo certo. Mas daí agora até é bom a gente falar, né, que a gente vai fazer uma formação para educadores. Depois eu posso te passar as datas também, agora não lembro de cabeça, mas vai ser agora na última semana de fevereiro. E daí, como que a gente faz essa formação, né? Essa formação, qualquer pessoa que tem interesse em conhecer metodologia, sendo educador, é uma formação gratuita. E daí participam da formação e ali pode acontecer também da gente conhecer, porque a gente sempre acaba conhecendo pessoas que se identificam com a proposta. Né? Que daí podem trabalhar com vocês Isso, depois, né? então já aconteceu, assim, nós temos também nomes de pessoas né, que a gente tem, assim, no momento que regularizar como escola, que também são uma possibilidade. Mas, então tem essa troca na formação de educadores também. Tá, e essa formação é à noite? É à noite, que daí também, né, o pessoal já voltou a trabalhar. Sim. E daí a gente consegue, vão ser 3 noites, agora não são 3 ou 4, eu já botei as datas lá. Na verdade, se eu não me engano, são 3 datas presencial e daí tem um dia que tem algumas tarefas para fazer antes, assim, sabe? Então, daí também a gente vai selecionar, né? Se alguém tiver interesse também, tem essa possibilidade. Tá, então as crianças agora estão voltando à escola, né? Eles podem procurar para o contraturno, porque a gente sabe que tem contraturno no SESI, mas é diferente, né? Eles não têm uma proposta como vocês têm, né? Sim. Agora a gente está tendo bastante procura, porque na verdade esse é o primeiro ano que a gente está... O primeiro ano que começa no início do ano letivo. Do ano como contraturno, exatamente, que a gente, né, ganhou todos os documentos para regularizar como contraturno na metade do ano passado, né? Então esse é o primeiro ano que desde o início do ano a gente já está como contraturno. E está tendo muita procura no momento também de famílias que, por exemplo, as crianças antes estavam na educação infantil. Sim. E daí foram para o primeiro ano agora. Então daí estão um turno ali que não tem ninguém para cuidar, não tem vó, não tem... Exatamente. Faz trabalho. E daí tá... E já sabem que tem essa proposta e já querem uma atividade diferenciada pro filho. Isso, né? Exatamente. Não só ficar em algum lugar. Isso, exatamente. E na verdade a gente também tem dentro da nossa proposta, por isso que a gente fala que é muito... é único, assim, né? A gente quer... É a metodologia Colmeia, se a gente fosse dizer, porque mesmo inspirado em várias, porque a gente também tem uma questão que não tem nessas metodologias, nem na Montessori, nem na educação consciente, que a gente tem uma atividade direcionada por dia. Então, que também é de acordo com o que a gente vê dos interesses deles, ou alguma coisa até que eles estão precisando que na escola, que a gente vê que precisa, então a gente vai adequando essas atividades direcionadas. Inglês, eu sou professora de inglês, né? Então, inglês.
Então a gente tem essas atividades, uma atividade direcionada por dia. E daí o resto do tempo, daí a criança é aquilo que eu comentei antes, né? Escolhe o brinquedo ou, né, ou atividade que vai ali fazer, brincar. E daí depois fica um tempo e depois guarda, né? E essa atividade dirigida é mais no início, assim, chega e daí ou brinca primeiro, depois a atividade dirigida, depois brinca de novo? A gente começou a aplicar isso da atividade direcionada no final do ano passado. E a gente estava fazendo no começo, porque daí ainda não vai cada um para sua... Não entra assim na sua linha, né, digamos assim, de raciocínio. Preferência também. Pra não atrapalhar, né? Então, eu acho que eles aproveitam mais, estão mais concentrados no começo. Assim. E eles já chegam ali e depois cada um vai... E uma coisa que é bom a gente comentar também, que é um diferencial da escola, que brincar na natureza é muito importante para o desenvolvimento da criança. E então, quando eu escolhi o lugar, né, onde ia ser a escola, eu, assim, tinha muito essa ideia de ter um lugar com um pátio grande. Então, lá tem bastante árvores, né, bastante grama, então tem um espaço grande para eles correrem, para eles brincarem. E movimento é muito importante para o desenvolvimento da criança. Para tudo, né, coordenação motora, lateralidade. Né? Exatamente. Inclusive, eles também brincando, assim, também até na hora, e a gente vê tudo acontecer naturalmente. Eles brincam no pátio, depois eles vão, porque tem gente que diz, mas então, se tem o pátio livre, eles vão ficar só no pátio. Não ficam. E eles cansam também, né? Eles têm energia, mas eles acabam cansando e vão querer fazer outra coisa. E quando eles, assim, estão livres, né, para fazer, digamos assim, essa questão de ir para o área de interesse, gente, são 4 horas numa tarde. Se tu pensar em 4 horas, eles conseguem ir para muitos espaços, né? Então, na verdade, eles conseguem, e às vezes, em 30 minutos numa atividade que eles estão concentrados de acordo com a sua linha de interesse, eles aprendem muito mais do que em muito 4 horas tempo sentado numa cadeira sem poder se mexer muito, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, né? Bem do tradicional. Porque o tradicional e assim, nunca é não é uma, como é que eu vou dizer, a gente não tá falando mal da educação tradicional, exato, porque é o que, né? É uma nova proposta, é uma nova proposta. Que vocês acreditam. Exatamente. E também tem muitas coisas que dá para aplicar também na educação tradicional, mas a gente já sabe que são processos, né? Mas assim, a gente vê que funciona, a gente não inventou isso, né, na nossa cabeça. Tem muitas escolas assim que, por exemplo, teve um menino que foi lá que a mãe dele mora em Dublin, ele passou as férias aqui. E daí ela comentou que lá onde ela morava, todas as escolas de educação infantil são ou Montessori, ou é uma outra lá que eles chamam metodologia que é Irish, mas que é tipo educação vivo consciente. Tu imagina toda a educação infantil se tipo a Colmeia, onde eles moram. Assim. Então a gente sabe que realmente já tem lugares, né, que estão... E que funciona mesmo para o desenvolvimento da criança. Exatamente. E como é que surgiu o nome Colmeia? O nome Colmeia, na verdade, tem tantas coisas, né, por trás, né? Mas assim, a gente pensa muito no... Porque na verdade a gente não sabe, a gente não conhece muito assim sobre as abelhas, né? Mas, por exemplo, é uma coisa que a gente não... Mas, por exemplo, tem muitas espécies e outra coisa, cada uma tem a sua importância. A sua função a sua função, exatamente. Então, tanto que o slogan da escola, né? Toda abelhinha faz a diferença no mundo. E outra questão, daí, claro, também tem a questão que, né, que as abelhas são muito importantes, né, para o nosso ecossistema, exatamente. Então, tem várias questões que foram nos levando. Só que daí, ao invés de botar uma colmeia normal, né, daí a gente botou o cool com 2 Os, porque, na verdade, eu sou professora de inglês. E, então, eu quis botar cool, que é legal em inglês. E também porque botar o inglês na metodologia é uma coisa que a gente está fazendo aos poucos, só que a gente quer fazer alinhado com a proposta. Mas então a gente também quer botar isso, né, Então por isso que a gente botou o nome meio em português, meio em inglês. Sim, interessante. Tem bastante coisa por trás do nome, mas resumidamente é isso. E é uma coisa de praxe assim, do programa que a gente pede para cada convidado trazer um objeto que seja significativo para ele, para sua profissão. Então eu quero pedir para ti mostrar o teu objeto. Pois é. Tu comentou, né, de ser significativo para a profissão, para a vida, da escola.
E eu comentei contigo, eu não sou muito, não tenho muitos objetos, assim, né? Apegada a objetos, eu também. Isso, não tenho assim, esse objeto. Mas o que acontece? E daí eu pensei, eu poderia, né, trazer, por exemplo, um diploma, né, um livro. Mas eu pensei, não, eu vou trazer isso aqui. Isso aqui, na verdade, era a capa de um fichário meu, lá de 2019, quando eu comecei o projeto da escola. E daí aqui tá, né, stay positive, work hard and make it happen. E daí, né, que me mandou, Melanie Casaroto. Que é, né, se mantenha positivo, trabalhe, né, duro, né, trabalhe muito e faça acontecer. Que é como um lema pra ti. Exatamente, que lá no começo isso aqui foi minha inspiração. E é o que eu sigo, e na verdade é muito além de uma forma de viver. Eu acho que está muito alinhado com a essência da colmeia também. Porque quando as crianças vivem o que elas gostam, né, vão na sua área de interesse, elas também vão fazer os sonhos delas acontecerem. Então é uma coisa que eu levo pra minha vida, mas que está muito alinhada com a proposta da escola também. Muito bom. Então eu quero te agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade, né? E onde fica a escola? A escola fica na rua Ernesto Zittloff, 210. É ali na rua da rodoviária, onde tem os táxis ali, né? E é logo assim, entrando ali na rua, é de tijolo à vista, tem uma plaquinha escrito Colmeia. Eu não conheço ainda, eu ouvi falar e achei muito interessante, por isso eu convidei a Aline, mas eu também quero ir lá conhecer. Né, a gente já conversa há bastante tempo, né, sobre a proposta, sim. Mas agora tem que conhecer lá pessoalmente também, né? Então, fica o convite para tu ir lá nos visitar. Então tá, obrigada pela presença e até o próximo programa. Eu que agradeço o convite.